1 Coríntios 3. 1:22. Servidores de Deus. Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso. E ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. Quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, será que assim não estão agindo como pessoas deste mundo? Afinal de contas, quem é Apolo? E quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus, e foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Eu plantei, e Apolo regou a planta, mas foi Deus quem a fez crescer. De modo que não importa nem o que planta nem o que rega, mas sim Deus, que dá o crescimento. Pois não existe diferença entre a pessoa que planta e a pessoa que rega. Deus dará a recompensa de acordo com o trabalho que cada um tiver feito. Porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus, e vocês são o terreno no qual Deus faz o seu trabalho. Vocês são também o edifício de Deus. Usando o dom que Deus me deu, eu faço o trabalho de um construtor competente. Ponho o alicerce, e outro constrói em cima dele. Porém cada um deve construir com cuidado. Porque Deus já pôs Jesus Cristo como o único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Alguns usam ouro ou prata ou pedras preciosas para construírem em cima do alicerce. E ainda outros usam madeira ou capim ou palha. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um. Pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. Se aquilo que alguém construir em cima do alicerce resistir ao fogo, então o construtor receberá a recompensa. Mas, se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa. Porém ele mesmo será salvo, como se tivesse passado pelo fogo para se salvar. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa. Pois o templo de Deus é santo, e vocês são o seu templo. Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio conforme a sabedoria humana, então precisa se tornar louco para ser, de fato, sábio. Pois aquilo que este mundo acha que é sabedoria, Deus acha que é loucura. Como dizem as Escrituras Sagradas, Deus pega os sábios nas suas espertezas. E também, o Senhor sabe que os pensamentos dos sábios não valem nada. Ninguém deve se orgulhar daquilo que as pessoas podem fazer. Pois tudo é de vocês, isto é, Paulo, Apolo, Pedro, este mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro. Tudo isso pertence a vocês, e vocês pertencem a Cristo, e Cristo pertence a Deus. Deuteronômio 31. 3:8. O Senhor, nosso Deus, irá na frente de vocês e destruirá os povos que encontrarem, e vocês tomarão posse da terra. E, conforme o Senhor ordenou, Josué os comandará. Deus destruirá aqueles povos, como destruiu Sehon e Og, os reis dos amorreus, e a terra deles. Deus entregará esses povos nas suas mãos, e vocês devem tratá-los exatamente de acordo com as ordens que lhes dei. Sejam fortes e corajosos. Não se assustem, nem tenham medo deles, pois é o Senhor, nosso Deus, quem irá com vocês. Ele não os deixará, nem abandonará. Depois Moisés chamou Josué, na presença de todo o povo, lhe disse: seja forte e corajoso, pois você vai comandar este povo na conquista da terra que o Senhor jurou que daria aos nossos antepassados. O Senhor Deus irá na sua frente, Ele mesmo estará com você e não o deixará, não o abandonará. Não se assuste, nem tenha medo. Isaías 41. 1:29. O Senhor Deus diz: povos das nações distantes, calem-se e escutem. Renovem as suas forças e venham prontos para defender a sua causa. Vamos nos reunir para resolver com quem está a razão. Quem foi que trouxe do Oriente esse rei que sempre sai vitorioso?
Quem fez com que ele derrotasse as nações e com que reis fossem vencidos por ele. Com a sua espada e as suas flechas, ele os faz virar pó e faz com que fujam como se fossem a palha que é levada pelo vento. Ele os persegue e avança seguro. Ele anda tão depressa que os seus pés quase não tocam no chão. Quem planejou isso e fez com que tudo acontecesse? Quem resolveu o que se passaria no mundo desde o princípio? Fui eu, o Senhor, que estava lá quando tudo começou e que lá estarei quando tudo terminar. As nações distantes viram o que aconteceu, e todos os povos tremeram de medo. Então se juntaram e vieram. Os que fazem imagens se ajudam uns aos outros, cada um procura animar o seu companheiro. O escultor anima o ourives. Aquele que bate o ferro com o martelo elogia o que solda o ídolo. E diz: que trabalho bem feito! E com pregos fixam a imagem no lugar para que não caia. O Senhor diz ao povo de Israel: você é o meu servo, o povo que eu escolhi. Vocês são descendentes de Abraão, meu amigo. Eu os trouxe dos fins da terra, dos lugares mais distantes do mundo, e lhes disse: vocês são os meus servos, eu os escolhi e nunca os rejeitei. Não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Todos os seus inimigos serão derrotados e humilhados. Todos os que lutam contra você serão destruídos e morrerão. Se vocês procurarem os seus inimigos, não os acharão, pois todos eles terão desaparecido. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os seguro pela mão e lhes digo: não fiquem com medo, pois eu os ajudo. O Senhor diz ao seu povo: você é pequeno e fraquinho, mas não tenha medo, pois eu, o Santo Deus de Israel, sou o seu Salvador e o protegerei. Farei com que você seja como uma máquina de debulhar trigo, que tem pontas de ferro novas e afiadas. Você passará sobre os montes, eles virarão pó, e as montanhas ficarão como palha. Você os jogará para cima, o vento os levará, e a ventania os espalhará. Então você ficará alegre porque eu, o Senhor, sou o seu Deus, e você louvará a mim, o Santo Deus de Israel. Quando o meu povo, pobre e necessitado, procurar água e não encontrar, quando a boca deles estiver seca de sede, eu, o Senhor, os atenderei, eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Farei com que brotem fontes nos vales, e com que rios corram pelas montanhas onde não há plantas. Farei com que os desertos virem lagos e com que nas terras secas haja muitos poços. Plantarei árvores no deserto, cedros, acácias, murtas e oliveiras. Nas terras secas, farei crescer pinheiros, junto com os zimbros e ciprestes. Todos verão o que aconteceu e ficarão sabendo que fui eu, o Senhor, quem fez isso. Todos pensarão bem e entenderão que tudo isso foi feito pelo Santo Deus de Israel. O Senhor, o Rei de Israel, diz: deuses das nações, venham apresentar a sua causa e fazer a sua defesa. Venham e nos digam o que vai acontecer. Expliquem também as profecias que vocês fizeram no passado, para que nós fiquemos sabendo se elas se cumpriram. Ou então digam o que vai acontecer no futuro, e assim nós poderemos ver se vai dar certo. Anunciem as coisas que vão acontecer daqui em diante a fim de provar que vocês são deuses de fato. Façam o que quiserem, seja bom ou seja mal, para que fiquemos com medo e cheios de pavor. Mas vocês não são nada. Vocês não podem fazer nada. Eu detesto aqueles que os adoram. Fui eu que chamei um homem que mora no Oriente. Ele confia em mim e vem do norte para atacar os seus inimigos. Ele pisa em cima de reis como se fossem lama. Ele os trata como um oleiro que amassa o barro com os pés. Será que algum de vocês anunciou que isso ia acontecer, para que nós ficássemos sabendo? Algum Deus falou disso no passado para que nós disséssemos: ele tinha razão? Nenhuma imagem anunciou nada a respeito disso, nenhuma nos avisou. Não ouvimos vocês dizerem nenhuma só palavra. Pois eu anunciei isso a Sião desde o começo, eu mandei um mensageiro espalhar essas boas notícias em Jerusalém. Eu procuro os deuses, mas nenhum deles aparece. Nenhum deles pode dar explicações ou responder às perguntas que faço. Eles não são nada. Eles não podem fazer nada. Essas imagens são coisas sem vida e sem valor. Josué 1, 6, 9.
Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite. E se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem, e você terá sucesso. Lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Juízes 6. 40. O povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que o povo de Midian os dominasse durante 7 anos. Os israelitas se escondiam dos midianitas em cavernas e em outros lugares seguros nas montanhas, porque os midianitas eram mais fortes do que eles. Todas as vezes que os israelitas semeavam, os midianitas vinham com os amalequitas e os povos do deserto e os atacavam. Acampavam na terra e destruíam as suas colheitas até o sul, perto de Gaza. Não deixavam nada para os israelitas viverem, nem ao menos uma ovelha, uma vaca ou um jumento. Chegavam com seu gado e as suas barracas, e eram tão numerosos como gafanhotos. Eles e os seus camelos eram tantos, que nem dava para contar. Vinham para destruir a terra, e o povo de Israel não podia ir com eles. Então os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor. Quando eles oraram ao Senhor por causa dos midianitas, ele mandou um profeta, que lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu tirei vocês da escravidão do Egito. Eu os livrei dos egípcios e dos que lutaram contra vocês aqui, nesta terra. Expulsei os seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Eu disse que sou o Senhor, o Deus de vocês, e que vocês não deviam adorar os deuses dos amorreus, que viviam nesta terra. Mas vocês não quiseram me ouvir. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho, Gideão, estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido, para que os midianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: Você é corajoso, e o Senhor está com você. Gideão respondeu: Se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: Vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: Você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Gideão respondeu: Se tu estás contente comigo, então dá-me uma prova de que és tu mesmo que estás falando. E, por favor, não vás embora até que eu te traga uma oferta. Eu ficarei aqui até você voltar. Disse Deus. Então Gideão entrou, cozinhou um cabrito e fez pão sem fermento com mais ou menos 10 quilos de farinha. Pôs a comida numa cesta e pôs o caldo numa panela. Levou tudo e entregou ao anjo do Senhor, que estava debaixo do carvalho. Então o anjo ordenou: Ponha a carne e o pão nesta pedra e derrame o caldo em cima. Gideão fez o que ele mandou. Em seguida o anjo estendeu o bastão que tinha na mão e tocou com a sua ponta a carne e o pão. Então saiu fogo da pedra e queimou a carne e o pão. E o anjo desapareceu. Aí Gideão compreendeu que era mesmo o anjo do Senhor que ele tinha visto. E disse, apavorado: Ai de mim, Senhor, meu Deus! Eu vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor respondeu: Não fique com medo. Tudo está bem. Você não morrerá. Gideão construiu ali um altar para Deus, o Senhor, e o chamou de O Senhor é a Paz.
E até hoje esse altar está em Ofra, cidade que pertence às famílias de Abiezer. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence a seu pai e outro touro de 7 anos e derrube o altar do deus Baal que é do seu pai e também o poste da deusa Azerá que está ao seu lado. Nesse lugar alto e seguro, faça para o Senhor, seu Deus, um altar de pedras bem arrumadas. Depois pegue o segundo touro e a madeira do poste de Azerá arrancado e queime tudo no altar como sacrifício. Gideão levou 10 dos seus empregados e fez o que o Senhor tinha dito. Porém, como estava com medo da sua família e do povo da cidade, em vez de fazer isso de dia, fez de noite. De madrugada, quando os homens da cidade se levantaram, acharam o altar de Baal e o poste da deusa Azerá derrubados e o segundo touro queimado no altar que tinha sido construído ali. E perguntavam: quem será que fez isso? Procuraram saber e descobriram que tinha sido Gideão, filho de Joás. Então disseram a Joás: traga o seu filho aqui para ser morto, porque ele derrubou o altar de Baal e o poste da deusa Azerá. Mas Joás disse a todos os que estavam ali reunidos contra ele: vocês estão defendendo Baal? Quem o defender será morto antes do amanhecer. Se Baal é Deus, que ele mesmo se defenda. O altar dele é que foi derrubado. Daquele dia em diante, Gideão passou a ser chamado de Jerubbaal, pois Joás tinha dito: que Baal mesmo se defenda. O altar dele é que foi derrubado. Então todos os midianitas, os amalequitas e os povos do deserto se juntaram, e atravessaram o rio Jordão, e acamparam no vale de Jezreel. E o Espírito do Senhor dominou Gideão. Ele tocou uma corneta feita de chifre de carneiro, e os homens do grupo de famílias de Abiezer foram juntar-se a ele. Gideão enviou também mensageiros para chamar os homens das tribos de Manassés, de Azer, de Zebulon e de Naftali. E eles também foram se juntar a ele. Então Gideão disse: ó Deus, tu disseste que queres me usar para libertar o povo de Israel. Pois bem, vou pôr um pouco de lã no lugar onde malhamos o trigo. Se de manhã o orvalho tiver molhado somente a lã, e o chão em volta dela estiver seco, então poderei ficar certo de que tu realmente me usarás para libertar Israel. O que ele disse aconteceu. Na manhã seguinte Gideão se levantou, espremeu a lã, e dela saiu água que deu para encher uma tigela. Então ele pediu a Deus: não fiques zangado comigo, mas deixa que eu fale só mais uma vez. Deixa, por favor, que eu faça mais uma prova com a lã. Que desta vez a lã fique seca, e que haja orvalho somente no chão em volta dela. E Deus fez isso naquela noite. A lã ficou seca, e o chão em volta ficou coberto de orvalho. Hebreus 10, 19, 39. Cheguemos perto de Deus. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Pois, se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Pelo contrário, resta apenas o medo do que acontecerá, medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Quem desobedece à lei de Moisés é condenado sem dó à morte, se for julgado culpado depois de ouvido o testemunho de 2 pessoas, pelo menos. Então, o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança de Deus, que os purificou? E o que acontecerá com quem insulta o Espírito do Deus, que o ama? Imaginem como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer. Pois sabemos quem foi que disse: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles. E quem também disse:
O Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem do que aconteceu no passado. Naqueles dias, depois que a luz de Deus os iluminou, vocês sofreram muitas coisas, mas não foram vencidos na luta. Alguns foram insultados e maltratados publicamente, e em outras ocasiões, vocês estavam prontos para tomar parte no sofrimento dos que foram tratados assim. Vocês participaram do sofrimento dos prisioneiros. E, quando tudo que vocês tinham foi tirado, vocês suportaram isso com alegria, porque sabiam que possuíam uma coisa muito melhor, que dura para sempre. Portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Pois, como Ele diz nas Escrituras Sagradas, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, e virá aquele que tem de vir. Ele não vai demorar. E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas, se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá a seu povo a bênção da paz. Amém.